Boa noite, meu irmão e minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Nessa quarta-feira abençoada, onde estaremos nas nossas orações nos lares, eu peço para que o irmão e a irmã, peço para que você, meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, possa orar junto comigo. Em especial, nesta quarta-feira, nós vamos orar principalmente, meus amados, por esse momento da pandemia, essa segunda onda. Os estados do Brasil estão em calamidade. Nós estamos passando por um momento difícil no Brasil. Já foi então o início ali em Manaus, no Amazonas, não é, onde já começou dali a haver problemas, mas agora muitos estados estão em momentos difíceis. Nosso estado do Mato Grosso, por exemplo, já está também entrando em algum colapso, não é, no sentido de leitos de UTI. E, queridos, a grande maioria realmente dos estados do Brasil está passando por dificuldades, já estão com lockdown, alguns parciais, outros totais, enfim. Nós vamos orar para que Deus esteja sempre nos capacitando para passar por tudo isso. E é essa nossa oração, pedir capacidade para Deus de passarmos por isso, porque eu não vou pedir para Deus que Deus esteja no controle, Deus está no controle. Eu creio assim, acredito que muitos de vocês que estão me ouvindo acreditam nisso, que Deus sempre esteve no controle. Toda a história da humanidade, desde lá do Jardim do Éden até nesse momento, Deus sempre está no controle. Mas nós somos seres humanos, e nós somos seres humanos e somos pequenos, nós temos emoções, nós somos frágeis. Portanto, pediremos para que Deus nos dê capacidade para passarmos por tudo isso, porque é difícil realmente. Muitas famílias estão perdendo entes queridos, muitos estão caindo, então, sua saúde não está caindo nessa doença que é chamada Covid-19. Enfim, muitos estão sofrendo até psicologicamente. Às vezes nem passaram por tantos problemas em sentido da saúde própria, mas por estarem passando por essa pandemia estão com problemas emocionais, problemas psicológicos, até espirituais. Que em nome de Jesus nós possamos agora orar juntos. Então eu peço a você que ore junto comigo agora e que depois desse momento de oração inicial, vamos ter a nossa oração nos lares. Que na oração nos lares você ore, coloque em oração todos aqueles que vocês conhecem, todos os amigos, todos os parentes, todos os conhecidos, aqueles que você viu na internet, né, que estão internados e alguém pediu oração, ore por ele. Né? Se você tem alguém para orarmos, coloque agora no chat, né? Coloque aí em texto quem é que nós devemos orar, porque precisamos, a Igreja de Cristo precisa estar em oração por essas pessoas internadas que estão contaminadas com Covid, enfim, que estão precisando das nossas orações. Deus está no controle. Nós vamos pedir a Deus para nos capacitar nesses momentos. Vamos orar então? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos aqui, ó Pai, de forma online, de forma não física, mas estamos aqui em cada televisão, em cada celular, ó Pai, em cada computador, Senhor, estamos aqui em uma rede de oração, Pai, pedindo ao Senhor as Tuas misericórdias por nós, seres humanos. Pai, no nome de Jesus, essa pandemia, ó Pai, ela tem se alastrado e agora aqui no Brasil a segunda onda está bem forte. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê capacidade de passar por tudo isso, Pai. Nos capacita, Senhor, nos orienta, Pai, nos dá, Senhor, força emocional, força, Senhor, espiritual, nos dá um psicológico, uma mente, ó Pai, que possamos, Senhor, sermos alicerce de pessoas nesse momento. Pessoas que muitas vezes nem conhecem a Ti, Senhor, mas que possamos ajudar essas pessoas em oração, ajudar também no sentido material, ajudar, Senhor, no sentido de palavra, aconselhamento, dizer, Senhor, algo para essas pessoas que necessitam nesse momento de um conforto, de palavras, de ânimo. Que o Senhor esteja nos capacitando para isso. Capacita a Tua igreja, Pai. Capacita a segunda igreja batista em Lucas do Rio Verde, a Vida Plena. Capacita a igreja do meu irmão que está nos assistindo agora. Capacita meu irmão e minha irmã que faz parte de outra comunidade, de outra igreja, de outro estado, ó Pai. Te pedimos em especial, te pedimos por Mato Grosso, nosso estado que tem passado
por aflições, Senhor, que está passando por essa pandemia e que, Pai, no nome de Jesus, as pessoas que estão internadas, as pessoas que estão, Senhor, no momento crítico, que mediante a Tua vontade, Senhor, o Senhor possa tirá-los dali do leito do UTI, Pai, tirá-los, Senhor, daquele momento tão difícil e que possa dar a cura para eles, ó Pai, recuperação, Senhor, desse vírus. No nome de Jesus, Pai, que todos, agora eu falo de toda a humanidade, toda a terra, que todos, Pai, possam estar enxergando, Senhor, nesse momento difícil, a Tua glória e o Teu poder, Pai. Porque mesmo no momento difícil, nós temos enxergado milagres, ó Pai, que tem acontecido e nós sabemos que é a Tua mão, Senhor, que é o Teu poder. E glorificamos ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E mais uma vez dizendo que o Senhor está no controle de tudo isso. Nada foge ao Teu controle. Nós vamos entender no final de tudo isso o porquê. E muitas vezes até nem entender, mas sabemos que o Senhor está no controle. Obrigado mais uma vez por estarmos aqui, podendo falar, transmitir a palavra do Senhor, orar. E aqui, Senhor, podemos dizer obrigado, Senhor, por estar conosco. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe, que Deus multiplique esperança e fé na tua vida. E você que ainda não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é o momento de você refletir, pensar, se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho, crer no Senhor Jesus Cristo. A palavra dele com certeza virá ao teu encontro no dia de hoje. Deus te abençoe e vamos para o nosso momento de oração nos lares. Coloque seus pedidos, mas ore pelos outros. Ore por esse momento tão difícil na vida dos outros. Vamos orar então? Que Deus te abençoe. Vamos orar.
Bem, amados, vamos nesta quarta-feira dar continuidade à nossa série, a série Pequenos, mas Importantes. E hoje estaremos falando do livro de Sofonias. Isso mesmo, Sofonias. Este livro do qual vem então o nome do autor, que é o profeta Sofonias. Nós vemos na Bíblia, no Antigo Testamento, de que existiram pelo menos uns 3 Sofonias na Bíblia. Mas esse em especial trata-se do profeta Sofonias. O nome Sofonias significa aquele a quem Deus oculta, ou o escondido de Deus. Bom, esse significado do nome talvez tenha um sentido dentro do livro pelo fato de que alguns estudiosos acreditam que Sofonias ele vem de uma linhagem de família real. Se nós vermos o versículo 1 do capítulo 1 do livro de Sofonias, nós vamos perceber que existe uma genealogia ali. Pelo menos ali, recuando umas 4 gerações até Ezequias. Este Ezequias, alguns estudiosos dizem que é o rei Ezequias. Portanto, provavelmente, não se é comprovado, porque existem linhas que admitem que Sofonias era um príncipe de Israel, um príncipe de Judá. Outros admitem que a genealogia não tem nada a ver com a pessoa do profeta. Mas, se tudo estiver correto em relação à genealogia real, então este Ezequias é o conhecido rei judeu, com este nome, que com a probabilidade sendo então o tetraavô de Sofonias. Então Sofonias seria tetraneto do rei Ezequias de Judá. Com isso, alguns então apelidam Sofonias de príncipe profeta ou um profeta príncipe, se for realmente comprovado que existe então essa genealogia. Então, isso dá a entender por que o nome dele é o escondido de Deus. Porque significa escondido de Deus ou aquele a quem Deus oculta. Porque aí vamos entender que Deus ocultou, então, um chamado profético em um membro da corte, ou seja, chamou um príncipe, e esse seria o único acontecimento de todos os profetas, porque nenhum profeta ele teria sido assim, Então, esse seria então um profeta verdadeiramente príncipe da corte. Mas, como eu já disse, não há provas concretas sobre isso. Então, há também outros teólogos que vão indicar que Sofonias não era príncipe, mas era conhecido da corte. Enfim, nós então não sabemos bem ao certo se este profeta é realmente um profeta príncipe. Mas, se assim for, temos certeza que é por isso que esse significado de escondido de Deus tem a ver muito com ele realmente. E este ministério do profeta príncipe, do Sofonias, esse ministério aconteceu em 640 a 609 a.C., sétimo século a.C. E apenas em 621 a.C., neste ano, foi quando aconteceu as profecias que estão escritas neste livro, no livro dele de Sofonias. Então, 621 foram as profecias ali no tempo do reinado do rei Josias. Só para você ter ideia, e nós falamos isso no estudo passado, é que Josias foi um rei reformador. Josias reformou a área religiosa de Judá, ou seja, Judá estava sendo idólatra, o reino estava sendo idólatra, os judeus estavam idolatrando, estavam adorando deuses desconhecidos, dos quais não era o Deus Yahvé, o próprio Deus dos judeus. E, portanto, Josias ele começa a quebrar poste-ídolos, como era chamado. Existiam pelo menos 2 deuses dos quais os judeus adoravam. Era o Moloque, tá certo? Moloque e o outro Baal. Existiam então esses adoradores de Moloque e Baal. Então Josias fez uma reforma, voltando à leitura das Sagradas Escrituras, voltando ao templo para adoração a Yahvé e quebrando poste-ídolos, quebrando então essas
essas imagens e esculturas, ou os cultos realmente feitos nas casas, né? Ele foi coibindo isso. Então Josias foi conhecido como um bom rei. Se nós lermos aí Crônicas e Reis, né, nós vamos ver que Josias foi um bom rei em relação à religião judaica, ao retorno de adoração a Yahvé. E o profeta Sofonias, ele vem anteriormente. Então, quando ele está profetizando sobre o que nós vamos conversar aqui, essa profecia de Sofonias, ela é anos antes de Josias, o rei Josias, começar essa reforma. Então, o rei Josias ouve as profecias de Sofonias e então entende que realmente se arrepende, entende que o reino, os judeus precisam de se voltar para Deus. Então, o Josias, ele acompanha a profecia de Sofonias e entende e se volta para Deus. A questão toda é que nem toda nação se volta. O rei fez isso, mas ainda existiram remanescentes, como nós vamos falar aqui, pessoas que ainda continuaram adorando. E é por isso que lá na frente a nação volta toda de novo para adorar ídolos mais uma vez, ídolos pagãos mais uma vez, ídolos de outras nações, enfim, a idolatria. E aí, lá na frente vai haver então o exílio, né? Vai haver a Babilônia então exilando, né? Tomando Judá, e pelo menos três idas para a Babilônia vão acontecer. Na terceira, Jeremias está presente, né? O próprio profeta Jeremias está presente nisso. Então acontece a destruição de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é destruída junto com o templo. Tudo isso então tem a ver com a história de Israel. Mas vamos voltar para Sofonias. Então Sofonias, ele profetiza no reinado de Josias e um pouco antes de Josias começar a sua reforma, em 621. Então, o profeta Sofonias, não é, ele foi contemporâneo do profeta Naum, que já falamos, e o profeta Jeremias. Né? O profeta Jeremias também foi contemporâneo de Sofonias. Na verdade, ali Sofonias encerrando o seu ministério, e o profeta Jeremias já tinha iniciado, mas continuando até o momento em que a Babilônia, né, toma então cativo Judá. Mas esses dois profetas foram contemporâneos ali no mesmo momento em que também Sofonias viveu. Portanto, o conteúdo do livro de Sofonias é um conteúdo que parece até repetir o conteúdo de outros profetas menores que nós aqui conversamos já. Por exemplo, ele é o 36º livro do Antigo Testamento, tem 3 capítulos, como muitos, né, estão tendo, né, 3 capítulos, um livro pequeno, e 53 versículos, até além de ter 3 capítulos, mas é um pequeno livro realmente por ter 53 versículos. E perceba que o grande tema dele é justamente relatar a respeito do dia do Senhor. E vamos falar mais um pouco sobre essa questão desse dia do Senhor de Sofonias. Mas parece que está sendo falada a mesma coisa de alguns outros, mas não é. Aqui Sofonias, ele está trazendo uma profecia bem direta para o povo de Judá, mas dando o entendimento que o povo volte-se para Deus, porque voltando-se para Deus, tudo o que poderia acontecer, Deus então retardaria ou não aconteceria. Mas a questão toda é que ele profetiza, o rei Josias ouve e faz a reforma, mas mesmo assim, algumas coisas que estão contidas no livro acontecem pelo fato de Deus saber já que o povo ali, lá na frente, não iria entender. Mas aqui vamos entender que Deus vai fazer uma separação aqui. Uma separação, ele não vai... As profecias de Sofonias não falam para todo o povo. Vocês vão entender isso, não é todo o povo. Tem algo em especial aqui que vamos ver. Mas, enfim, são 3 capítulos e vamos fazer aquilo que fazemos nos outros livros, né? Vamos aqui dividir em temas. Então vamos dividir aqui esse livro de 3 capítulos de Sofonias em 4 temas. O primeiro tema, nós vamos encontrar esse primeiro tema a partir do versículo 2 do capítulo 1. Então, capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 2, versículo 3, vai falar sobre o julgamento de Judá. Sim, é Deus usando a boca do profeta para falar o julgamento. Então, Deus julgou Judá. Por que Deus está julgando Judá? Porque Judá está idolatrando, principalmente, existem até mais deuses, mas principalmente
Baal e Moloque estão sendo adorados, e estão sendo adorados por até mesmo sacerdotes, por levitas, né? E todo o povo, né? Muitos ali adorando esse tipo de Deus. Então Deus julga. E esse julgamento de Judá é falado então em Sofonias sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor. Então no segundo tema, capítulo 2, versículo 4 até o versículo 15, o julgamento das nações vizinhas. Veja que aí, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 4 do capítulo 2, você vai perceber que Deus também dá para o seu profeta, então, uma palavra sobre julgamento das nações vizinhas. Quem são as nações vizinhas? Moabe entra nesse julgamento. Também a Filista, os filisteus, né? Filístia, os filisteus, os moabitas. Também entra aí a Assíria também, não é? Que já vem sendo profetizado contra a Síria também entra. Enfim, as nações ali circunvizinhas, né? A Etiópia também entra dentro da profecia que Deus dá contra. Então Deus julga essas nações vizinhas e Deus também dá um decreto, né? Dá um decreto de julgamento para essas nações. Então perceba que não está sendo só para Judá, né? Judá foi julgada e as nações em torno de Judá são julgadas também, porque Deus é Deus de todos. Deus é Deus da humanidade, então Deus também olha também para a maldade dessas nações e também profere seu julgamento. Depois vamos ver agora o terceiro tema que é falado, que é capítulo 3, versículo até o 7. Então, capítulo 3, versículo 1 ao 7, vai falar sobre os motivos do julgamento de Jerusalém. Focando agora a capital de Judá, só a cidade de Jerusalém. Quais são os motivos do julgamento de Jerusalém? E aí vai falar sobre Jerusalém, tem muito a ver com a questão do templo, muito a ver com os sacerdotes mesmo, levitas. Então tem a ver esses motivos do julgamento de Jerusalém, né? Capítulo 3, versículo do 1 ao 7. E aí, capítulo 3, versículo 8 até o final, até o último versículo, que é o 20, não é? Nós vamos ter o quarto tema, que é o remanescente e o reino messiânico. E aí é que vamos entender que este livro de Sofonias, ele é um livro interessante, porque esse livro, em especial, ele não vai falar de algo que Deus está olhando uma nação ou o reino todo de Judá e dizendo assim, olha Judá, você toda, mas em algum momento, que é o capítulo 3, Deus começa a fazer uma separação. Ele separa então o remanescente, não é? O remanescente, ou seja, aqueles que ficaram ainda e adotaram a reforma religiosa de Josias, né? O retorno a Yahvé, aqueles que permanecem cultuando a Deus e Deus sabe que existe esse remanescente, e aqueles que continuaram na idolatria. Esse remanescente, Deus, não é? E fala também do reino messiânico, esse remanescente, nesse momento do capítulo 3, versículo de 8 a 20, vai falar então desses que mesmo indo para o exílio babilônico, esses serão preservados. E é aí que eu quero que você também comece a entender junto comigo a importância desse livro de Sofonias, porque vamos falar então do seu propósito. Qual foi o propósito do livro de Sofonias ter sido escrito? Qual é o propósito da profecia? É justamente essa que eu já comecei a falar. O profeta adverte severamente ao seu povo sobre a aproximação do dia do Senhor. E aí é que, nesse livro aqui, nos dá um entendimento que dia do Senhor, tanto Sofonias como vários outros profetas apontam para um futuro que estava muito além do seu tempo e que também nem nós vivemos ainda, porque é o dia do Senhor, aquele aonde o Messias voltará a segunda vez, já falamos aqui, Jesus voltará nos ares a segunda vez, e esse grande dia do Senhor será a consumação da obra redentora, aonde Jesus irá julgar, não é, aqueles que são rebeldes, aqueles que não estão com ele, e a sua igreja reinará junto com ele. Então, esse dia do Senhor ainda virá. Mas o dia do Senhor, que Sofonias também aponta, além desse grande futuro, é o próprio dia que a Babilônia, então, tomará o reino de Judá e que os judeus serão exilados. Então,
juntamente com essa terrível advertência, né, advertência do julgamento do dia do Senhor, há no livro de Sofonias o apelo ao arrependimento. O apelo ao arrependimento endereçado ao remanescente. Então vamos entender mais uma vez, quem é o remanescente? Aqueles que permaneceram. Lembra de Josias, o rei Josias? O rei Josias voltou a adorar o Senhor, quebrou poste ídolos e tudo, e alguns depois se esqueceram, mas outros permaneceram firmes na fé. Então, o próprio livro de Sofonias apresenta o arrependimento e endereça isso para os remanescentes da fé, ou seja, aqueles que iriam permanecer, judeus autênticos, judeus firmes. O dia do Senhor, esse tema, dia do Senhor, ele é descrito no livro de Sofonias, só no livro de Sofonias, 18 vezes. 18 vezes vai aparecer a palavra o dia do Senhor nesse livro, tá bom? Então é um dia de julgamento, é um dia onde nós veremos a mão do Senhor. Então perceba, é um dia que é apontado para a própria Judá, quando seria levada em cativeiro, e mesmo sendo levada em cativeiro, há remanescentes que estão firmes, e eu quero aqui apontar, por exemplo, um remanescente que nós vemos na Bíblia, que estava firme, Daniel, por exemplo. Daniel foi um dos cativos que foi levado, mas a família de Daniel, provavelmente a família de Daniel e dos seus amigos, eram pessoas firmes, e Daniel foi ensinado então firmemente na palavra de Deus, né, na Torá, na lei do Senhor, e permaneceu firme na fé. Então, Daniel é uma prova de pessoas remanescentes que eram firmes e fiéis a Deus, não é? Mas, de qualquer forma, nós sabemos que muitos judeus sofreram, morreram, ou até mesmo na Babilônia, não eram remanescentes. Então, permaneceram lá e ficaram lá. Mas os que foram fiéis, aconteceu de que ficaram firmes até o final. E esses são os remanescentes, e para nós, no nosso tempo, lembra do dia do Senhor, o grande dia do Senhor, que é profetizado, mas que nem aconteceu ainda? Nesse grande dia do Senhor, Deus aponta também que os remanescentes serão salvos. Quem são os remanescentes? Somos nós. Somos pessoas que creem no Messias, creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e estamos firmes. Firmes pela graça, firmes pela fé, firmes na palavra de Deus, que o nosso Deus nos deu salvação e que Ele virá a segunda vez e que estaremos com Ele vivendo eternamente, né, uma vida eterna junto com Ele, louvando e glorificando ao nome do Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, amigos, o livro de Sofonias tem esse propósito de nos alertar. Por isso eu quero aqui já chegar em uma conclusão para nós, uma aplicação para nos nossos dias, pensando em algo. Pensando de que, em primeiro lugar, no início do livro de Sofonias, né, se você for olhar o versículo 1, capítulo 1, versículo 1, você vai ver um termo, não é? E isso não importa a tradução sua, mas você vai perceber que começa então, capítulo 1, versículo 1, o profeta dizendo: palavra do Senhor que veio a Sofonias. Palavra do Senhor que veio a Sofonias. A palavra veio de Deus. E aí lá no versículo 20 do capítulo 3, último capítulo, e o último versículo termina então fechando mesmo assim a última palavra que é falada pelo profeta, vai dizer lá: diz o Senhor. Portanto, isso comprova que Deus está preparando todo o processo de julgamento e condenação do mal. Deus não está com os olhos vendados, Deus não está com os ouvidos fechados, Deus também não está com a sua boca fechada, porque a palavra dele, a Bíblia Sagrada, é a boca aberta de Deus, é a boca falando, não é Deus falando através de sua palavra. Deus está preparando todo o processo de redenção. Deus está alerta. Por isso que o primeiro versículo do profeta Sofonias fala: a palavra de Deus que veio a Sofonias. E no fim vai dizer: e diz o Senhor. Portanto, Deus está nesse processo, no processo que Ele mesmo criou e que haverá fim. Chegará o momento em que todas as coisas serão consumadas. Assim como o livro de Sofonias fala de algumas coisas sobre o Judá e aponta também para o futuro nosso, é assim que vai acontecer. Tudo o que Deus pediu para o profeta falar, tudo que está escrito na Bíblia,
estará acontecendo. Tanto foi para o povo de Judá naqueles tempos, como serve para nossos dias, onde Deus virá com justiça sobre todos. Deus virá com justiça sobre todos. Deus não deixará impune o mal. Deus não deixará impune ou com injustiça o bem. Todas as coisas serão julgadas com justiça e retidão, e o nosso Deus fará isso. Mas eu peço que você lembre-se, o remanescente, ou seja, os que se voltarem arrependidos, serão salvos. E é isso que devemos aplicar para os nossos dias. Você é remanescente? Eu sou remanescente? Se inclua agora. Nós somos remanescentes, porque o remanescente é esse remanescente arrependido que será salvo. O remanescente é aquele que, mesmo que tudo acabou, mas há um broto saindo do solo, há um broto, então está ali uma semente, e isso quer dizer remanescente. Nós somos remanescentes do Deus de Israel, nós somos remanescentes, servos do Deus Altíssimo, servos de Jesus Cristo, porque nesses tempos difíceis, irmãos, de pandemia, de problemas, situações tanto na saúde como financeiras, situações da ética, situações da moral, desmoralização das coisas, falta de amor ao próximo, os remanescentes brotarão e esses é que serão salvos. Portanto, o texto de Sofonias, eu quero apenas que você acompanhe apenas a leitura e já estaremos encerrando. No capítulo 1, versículo 4, vai falar sobre o remanescente de Baal e de Moloque. Olha só o que diz aqui em Sofonias 1,4. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos oficiantes idólatras e dos sacerdotes, aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas, que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. É realmente assim algo triste, não é? É algo de denúncia realmente, dizendo que sacerdotes estavam no alto dos telhados adorando a Moloque e remanescentes que estavam adorando a Baal, mesmo Josias tratando de voltar aos caminhos do Senhor, mas havia remanescentes de maldade, havia remanescentes adorando demônios, adorando deuses pagãos, ou seja, deuses que não eram o verdadeiro Deus. Então, essa idolatria estava entranhada, e Deus diz isso. Deus diz, esses remanescentes serão destruídos, porque não se voltaram a Deus. E aí, eu digo a você, meu irmão, minha irmã, e amigo e amiga que está me assistindo agora, cuidado para que você não esteja incluído neste remanescente. Um remanescente idólatra, um remanescente rebelde a Deus. Alguém que quando Jesus Cristo voltar, e Ele está voltando, quando Ele voltar, você ser encontrado como rebelião a Jesus Cristo, rebelião a Deus. E veja só o que ainda se fala de remanescentes. Os remanescentes do Senhor herdarão a vida eterna. Vamos ver agora, para terminarmos, Sofonias 3, versículo 13 e 14. Sofonias 3, verso 13 e 14. Vai dizer assim a palavra do Senhor: o remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. Então nós percebemos aqui que o que está sendo dito na profecia de Sofonias não é só apenas para o povo de Judá, mas está falando desse remanescente futuro, que somos nós, aqueles que estão guardados no Senhor Jesus Cristo, aqueles que são remidos, lavados pelo seu sangue, de que eles receberão e herdarão a terra. Herdarão, quando fala terra, se olharmos para nós, aqui aplicarmos para nós, herdarão a vida eterna, na verdade. Herdarão a habitação junto com Deus eternamente. Então, esse remanescente que herda a vida eterna, eles agora vão viver com os olhos enxutos, porque não haverá mais lágrima, eles não terão mais dor. É isso que o texto de Sofonias está apontando para o remanescente espiritual do povo judeu de Israel. Na verdade, é a Igreja de Cristo, que começa desde o Antigo Testamento e vem até os dias de hoje.
Portanto, essa aplicação precisa de estar em nossas vidas. Nós somos o remanescente de Deus. Nós somos o remanescente de Cristo Jesus. Precisamos de entender isso, porque a grande mensagem de Sofonias é essa. O dia do Senhor está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe mais uma vez esse estudo, que esse estudo se faça presente no seu coração, no seu entendimento. Que não seja apenas algo ouvido e deixado para trás. Mas eu desafio você, mais uma vez, a ler Sofonias. Sofonias, 3 capítulos, 53 versículos. Rapidamente você pode ler ele e Deus vai falar ainda mais ao teu coração. Nesse momento eu quero orar com você e que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, porque nós sabemos que todas as coisas estão diante do Senhor e que o Senhor mesmo tem domínio sobre toda a história. E assim como o Senhor profetizou por Sofonias, eu também aqui, Pai, entendo que esta profecia de Sofonias também estará se cumprindo na tua segunda vinda, Pai. E no nome de Jesus, Pai, esse grande dia do Senhor, quando vier, que possamos estar, nos encontrarmos como remanescentes, Senhor, remanescentes do teu povo. Pessoas que desde o Antigo Testamento até agora, Pai, louvam e engrandecem o Deus Trino, Pai. O Deus de Israel, o Deus Yahvé, Pai. O Deus, Senhor, que entendemos ser Pai, Filho e Espírito Santo. Apenas um Deus, ó Pai, do qual, Senhor, nos salvou, do qual nos regenerou e no qual, ó Pai, nos justificou diante dele para podermos viver uma vida eterna diante dele. Pai, muito obrigado mais uma vez por essa palavra e muito obrigado por mais um pequeno livro que se torna tão importante para as nossas vidas em relação ao entendimento da nossa caminhada cristã. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Que Deus te abençoe e que você entenda que Deus quer que você seja remanescente, para que no último dia, seja na sua morte, seja no dia que você se encontrar com Cristo, ou seja na volta de Cristo, que você seja encontrado remanescente das promessas de Jesus, das promessas de Deus, dentro dessa grande história da redenção. Um forte abraço, voltamos mais uma vez na próxima quarta-feira com pequenos, mas importantes. Deus te abençoe, até lá.